Agora vamos convidar para compor o primeiro painel, Dr. Cláudio Carneiro. Gostaria de convidar também agora o técnico Vanderlei Luxemburgo. Para mediar a mesa de agora, gostaria de convidar Maurício Mendes. Bom, agora vamos passar a palavra ao professor e técnico Vanderlei Luxemburgo. Temos certeza que vamos aprender hoje, porque sempre que ele aparece nos programas, nas entrevistas, sempre ele contribui muito. Temos muito que aprender ainda com esse professor, né? Professor, vou passar a palavra para iniciar os cumprimentos e depois gostaria de adentrar no seguinte ponto. Como é que você vê a questão da gestão dos clubes aqui no Brasil? Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui, prazer pelo convite aí, poder participar de um evento importante, onde se fala de coisas importantes, né? O tema é bem amplo, dá para falar bastante coisas aqui sobre isso. E como eu só atendo, até minha esposa passou uma mensagem aqui, que eu estava no telefone aqui, ela falou assim, é feio estar no telefone. Aí eu estava buscando alguma coisa aqui, importante, ela passou uma mensagem aqui, eu aguentei ela aqui, porque ela passou uma mensagem aqui no telefone. Quando o doutor estava falando, eu fui buscar o artigo 130 do projeto da Lei Pelé, que é a mudança da Lei Pelé, que eu acho que a Lei Pelé ela foi um dos grandes problemas do futebol brasileiro. Ela praticamente acabou com o futebol brasileiro. As pessoas acham que ela trouxe benefício, muito pelo contrário. O Brasil ficou totalmente vulnerável ao mercado internacional, aos empresários, vulnerável a tudo, e não se trabalha no sentido de melhorar. Eu vi no projeto de lei, vamos ter que debater bastante, o artigo 130 que diz que fica revogada a Lei 8650 de 20 de abril de 1993 e mais as outras leis, como o projeto de lei Caio Júnior, que está lá tramitando, e que ele revoga simplesmente um reconhecimento de um profissional brasileiro dentro de uma lei, onde você está inserido dentro do contexto do futebol, dentro do contexto do esporte. Então, e nós não fomos convidados a participar da confecção da lei. Que se fala de tantas pessoas importantes ali, e você não é convidado como uma pessoa importante do meio para debater, para falar as suas necessidades, daquilo que você precisa. Então, existe a OAB, existe o CRM, existem diversos órgãos importantes que você pertence àquele órgão ali, você é profissional daquilo ali. E o técnico de futebol não pertence a lugar nenhum. E a hora que você cria uma lei, FBTF, em que você, Federação de Técnicos de Futebol Profissional, para você estar inserido dentro do contexto, ter exigência, ser, assim, eu sou profissional de futebol, eu sou professor de educação física, mas eu sou técnico de futebol onde eu me formei, como eu me formei, a vida me formou. Então está totalmente equivocado. Eu acho que ele é uma transparência. A transparência é parte dos jogos importantes na formatação das leis do Brasil, colocando as pessoas para discutir essas leis que são importantes dentro do Brasil. Então o tema aqui é muito amplo. Por exemplo, o Brasil é um país jovem e democrático. O país é um jovem democrático. Nós vivemos na ditadura. E eu vejo hoje, em 2018, pessoas pedindo a volta, né, da ditadura. Quem viveu a ditadura não quer a volta da ditadura. Nunca mais. Então, quer dizer, mas você vê pessoas pedindo coisas que as pessoas desconhecem. Então, parabéns pela tua iniciativa. Acho que cabe espaço para tudo. Sou totalmente ao esporte, da maneira como está, esse esporte novo que vocês trouxeram, que vai regulamentar. Mas é um problema hoje mundial. As crianças hoje não querem mais praticar outro tipo de esporte que não seja mais através eletrônico. Então, se é um problema mundial, o Brasil não pode estar fora, também o Brasil vai estar dentro do contexto, consolidando, criando espaço, internacionalizando o Brasil, botando o Brasil num contexto mundial, mas não podemos esquecer que a criança não pode ficar sem um esporte que provoca a destreza. São coisas importantes, futebol, basquete. Nós não podemos esquecer isso, que todos nós somos muito bons. Essa criançada de hoje, meu neto pega nesse negócio aqui hoje, ela me dá uma aula nisso aqui. O Vanderleizinho me dá uma aula nisso aqui, eu não sei o que fazer. Mas não podemos esquecer que eu queria que ele jogasse peão, jogasse bola de gude,
jogasse pelado. Queria que ele fizesse isso complementando com o que tem hoje, para a criançada poderem participar. Porque você vê hoje, as crianças, minha neta, ela fica de 10 horas por dia, mesmo que a mãe proíba, fica 8 horas por dia, um negócio desse aqui na mão dela. E algumas coisas importantes que a criança tem na sua faixa etária, deixa de praticar. Então eu não sou contra, muito pelo contrário, sou totalmente favorável. É o momento, isso tem que ser introduzido. É uma realidade, é um business, traz entretenimento e é um business, tá certo? Mas os outros, como é que nós vamos fazer? E quanto à gestão do Brasil, gostaria de salientar o seguinte, que o futebol, nós queremos que o compliance entre no Brasil. Dentro do futebol, seria complicado. Nós queremos, mas é uma luta né, complicada, né, doutor? Muito complicada. Por exemplo, vocês sabem qual o clube que está dentro de quase tudo que as normas pedem no futebol brasileiro? Sabe qual o clube? Você é do Rio de Janeiro? Nova Iguaçu. Aí você fala, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é o clube profissional. Foi o primeiro clube que pegou o certificado de categoria de base que pudesse formar jogadores de categoria de base. E os outros têm, ele tinha, então o Nova Iguaçu, o Flamengo não tinha, o Vasco não tinha, o Fluminense não tinha, o Corinthians não tinha e o Nova Iguaçu tinha. Sabe por quê? São profissionais de futebol. Trabalham no futebol como empresa, como negócio, empresa e entretenimento. Então o Nova Iguaçu tem. Você vai buscar outros clubes, não tem. Os direitos que alguns clubes têm, ninguém sabe o que tem de direito. Por exemplo, a gestão do futebol, ela é profissional ou amadora? Totalmente amadora. Profissionais de futebol somos nós. Técnicos, jogadores de futebol e comissão técnica. O resto nós somos geridos por voluntários. Voluntários que estão lá e determinam as coisas mais importantes do futebol. Onde tem que passar todo tipo de negociação, de decisões importantes, passa pelo amador e não pelo profissional. O profissional fica afastado dessas decisões. Enquanto, doutor, nós não tornarmos os clubes profissionais, vai ser muito difícil nós implementarmos tudo aquilo que nós queremos no futebol. Porque eles não têm a responsabilidade que tem que ter o profissional. Eu sou cobrado. Eu faço questão de ser cobrado porque eu sou pago para isso. Agora o gestor não, ele aparece no clube às 6 da tarde e vai embora às 10 da noite, toma decisões importantes e não conhece o que está acontecendo dentro do clube. Só toma decisão superficial por informação. E as decisões são equivocadas. Você vai ver decisões como você comprar um jogador por 10 milhões de dólares e vender por 1 milhão. Importante você pegar um clube como o Flamengo, ou o Flamengo, em que leva de 19, 38 jogos do Campeonato Brasileiro, tá certo? Leva 6 jogos para jogar na Amazônia, jogar em Brasília, jogar em Belém. Você pede direito de ter 6 jogos jogando em casa num campeonato importante, como o Campeonato Brasileiro, onde jogar na sua casa faz uma diferença muito grande, mas ele leva para lá porque alguém falou para eles que aquilo ali era muito importante. Mas ele não perguntou ao departamento técnico para que passe um parecer técnico e financeiro. E se me chamar, eu digo que meus colegas técnicos não fazem isso. A hora que o presidente me chamar, eu vou dizer assim, você não vai jogar, sabe por quê? Porque existe uma coisa no futebol chamada investimento invisível, aquele que você não vê, mas é um investimento. Você me programar 6 jogos de fora do Rio de Janeiro, para eu ganhar 1 milhão de reais, em cada um jogo dá 6 milhões de reais, eu vou provar para ele que se eu ganhar, se eu estiver na liderança da competição como está o Flamengo agora, em vez de eu pegar 6 milhões, eu faço 18 ou 20 milhões de arrecadação, que é um investimento invisível. Eu preciso ganhar os jogos para poder fazer. Então, o dirigente não pensa nisso. Ele pensa naquilo que interessa a ele na negociação. Bom, o Brasil vai ter que se adequar a uma realidade, a uma confusão muito grande no Brasil nesse momento, não só no futebol, na gestão do país. Ninguém sabe o que está acontecendo no país. Nós não sabemos se o país hoje com todo respeito, se é dirigido pelo judiciário ou pelos políticos que estão lá. Existe um conflito muito grande nesse momento do Brasil. Nós não sabemos onde é que nós vamos chegar. E isso é uma discussão que tem que existir, forte, dura. E o futebol e o desporto está dentro desse contexto, dessa discussão. E nós temos que discutir isso mais firmemente para que as decisões sejam importantes. E como eu sou um cara sempre muito complicado, eu gosto de polêmica, né? A minha vida sempre foi polemizar e trazer coisas importantes para o futebol. Gostaria, tá certo, que isso aqui, através da OAB do Rio de Janeiro,
desse o start, um pontapé inicial, primeiro com um pedido pessoal. Que essa lei 130 não possa ser revogada. Eu quero ser reconhecido como um profissional de futebol, técnico de futebol. Eu não posso ter no meu país, onde eu sou profissional reconhecido por todos que estão aqui, pelo Brasil todo e pelo mundo, como um técnico de futebol renomado, não possa ser reconhecido como uma profissão dentro do meu país. Não pode passar isso aí, não pode passar em branco. Gostaria, através do pedido pessoal, público aqui, está do senhor aqui, você possa levar isso a eles para que discutam, chamem para conversar, para que nós possamos ser inseridos no contexto como profissional, com reconhecimento. E que nós possamos, através desses debates, que são importantes, pessoas que formam opinião, que o Brasil se torne uma realidade. Que o Nova Iguaçu, que conseguiu o primeiro certificado de poder ser formador, categoria de base, o Rio, o Flamengo não tinha, né? O Nova Iguaçu, que dentro do contexto de futebol, acho que quase ninguém conhece, tirou o primeiro certificado. Você tem o profissional e empresário de futebol. Você tem os técnicos, os jogadores, a comissão técnica profissional de futebol, empresário, que estão dentro da intermediação de negócios do mundo, não é só de futebol. Intermedia um caso, intermedia um compra de tudo, carro, tá lá. Tá certo? Onde é que vai a negociação? Com a gestão amadora. A negociação vai do empresário com a gestão amadora para poder negociar aqui. Será que aqui nesse negócio aqui está tudo correto? É transparente? É da forma como tem que ser? Os valores são os valores corretos? Os valores que têm que ser discutidos? Isso tudo faz parte de um momento do Brasil em que houve mudança de lado das negociações do futebol. Nós éramos uma matéria-prima em que pertencíamos aos clubes. O jogador brasileiro, eu posso me encolher que eu fui jogador de futebol, uma matéria-prima, e a matéria-prima que pensa. Ela não é um copo, ela não é uma garrafa, que você bota 1 milhão de garrafas e vende por tanto, e você bota o jogador. Não, a matéria-prima que pensa que tem direito inalienável em conquista. Nós não podemos aceitar que saia do clube, e nós temos mudado de mão hoje para o empresário ser o nome mais importante no futebol, com conquistas importantes, falando perto de empresário que está aqui, que deve ganhar, não estão equivocados. A Lei Pelé os permitiu que seja dessa forma, ganham 25, 30 milhões de euros por temporada na negociação de futebol. No mínimo, alguns ganham isso aí. Corretamente, não tem nada de errado, porque foi permitido ser feito dessa forma. Que isso tem que ser feito uma mudança, principalmente no nosso país. Existe a legislação internacional, tem que ser respeitada, mas dentro da legislação nossa do Brasil, tem que haver uma mudança para que o empresário tenha o direito adquirido na negociação do valor estabelecido na intermediação do negócio. Fora isso aí, não pode. O empresário, vou falar uma coisa para o senhor, estou falando de empresários que são meus amigos. Eles não pagam, simplesmente o empresário hoje, tem de futebol, aqueles que têm escritório, tem empresário que tem um telefone, é o seu escritório. Estou falando bobagem, Jorge? É o seu telefone, é o seu escritório aqui, ó. Ele pega isso aqui, liga para fulano do clube, outro fulano do clube, e negocia. Ele tem 45%, bota o jogador no Flamengo, ele tem 45% do jogador, 30% ou 20% ou 10%, seja o percentual que seja. Você sabe que ele não tem obrigação nenhuma com isso? Eu se fosse sair técnico de futebol, sabe o que seria? Empresário de jogador de futebol. É o maior negócio do mundo. Eu posso ser sócio de todas as empresas do Brasil no ramo de futebol, sem ter compromisso fiscal nenhum com nada disso. Só vou comprar jogador, bota no Corinthians, eu quero 20%, bota no Gol, quero 40%, bota outro, quero 30%, vendeu, eu quero meus 30% para dentro daqui, paga o imposto daquele ali. Mas peraí, quanto é que custa o salário do jogador? Quanto é que custa o imposto do jogador? Você é meu sócio, você tem que pagar a tua parte, 30% ou 40%, mas eles não pagam. Então existem muitas coisas que precisam ser refeitas, mudadas, para que nós possamos, que o compliance chegue forte no Brasil, para que nós possamos não só mudar o país como um todo, acelerar essa mudança, mas precisamos na minha parte, que é de desporto, que possa chegar mais rápido, para que nós possamos ter uma coisa melhor, mais bem transparente, mais bem... que todo mundo possa realmente falar, não, o futebol é uma coisa de credibilidade. Quem afirma aqui que o futebol hoje é uma coisa de credibilidade? Se não tem nada colocado publicamente. Desculpe, me alonguei um pouquinho mais do que devia para o doutor aqui. Mas nós não nos fortalecemos aqui, nós não vamos ser convidados. Eu, quando trabalhava no Real Madrid, o Belo estava lá comigo,
é diferente, o respeito que eles têm pelo profissional é outra coisa. Todas as vezes que tinha qualquer reunião da FIFA, eu era convidado para participar como técnico do Real Madrid. Então, como técnico da seleção brasileira, eu não fui nenhuma vez convidado para a FIFA para participar de nenhuma reunião. Então, no Real Madrid eu fui, e como técnico da seleção brasileira, eu não fui convidado nenhuma vez para ir na FIFA para poder conversar, nem na Conmebol, para ser convidado para falar sobre as coisas do futebol. Então, se nós não nos fortalecermos aqui dentro, essa coisa não vai funcionar. Nós temos primeiramente que nos respeitar. A UEFA saiu na nossa frente. Os técnicos não são reconhecidos no Oriente. Técnicos brasileiros são reconhecidos, são conhecidos os técnicos da UEFA, porque nós não temos certificado aqui. Nós não temos a CBF agora que está implantando os cursos das treinas da CBF para que possa ser reconhecido, o PRO, o A, o DTO lá, mas nós não éramos reconhecidos. Então, uma série de coisas que nós temos que acelerar o processo de mudança. A primeira coisa que eu acho para mudar tudo que existe no futebol aqui, começa lá de cima. A CBF, ela tem que ter uma transparência mesmo. Ela não pode ser o futebol brasileiro, a Confederação do Futebol, e que não tenha transparência no lidar com aquilo que ela administra, tá certo? Os clubes, ao meu ver, não dá para você pensar ser profissional com um clube amador, aonde as coisas passam pelo conselho de um clube para poder chegar ao profissional. Não, acho que o clube tem que abrir para se tornar clube profissional mesmo, gerido profissionalmente mesmo, onde as decisões sejam tomadas. Por exemplo, eu quero concorrer a presidente, eu já falei isso alguma vez, a presidência do Flamengo, quero me candidatar, quero tentar contribuir alguma coisa, mas eu só vou se mudar o estatuto para que eu chegue às 8 da manhã, eu vá embora às 8 da noite e seja remunerado para isso, que eu seja remunerado para ser presidente, porque o presidente de qualquer empresa quer ser remunerado. Eu não trabalhei minha vida todo dia para hoje para o Flamengo, prestar os meus conhecimentos, todo o meu processo que eu construí ao longo da minha vida, de graça. Não, eu quero ser remunerado, para eu ser cobrado. Se eu tenho um orçamento do Flamengo que é de 500 milhões, eu levei para 700 milhões, teve uma conquista. Então você tem que ser remunerado pelo aquilo que você trouxe de benefício para a empresa. Tá certo? Então, enquanto nós não profissionalizarmos os clubes, até chegar nesse processo todo aqui vai demorar um pouquinho, mas nós temos que acelerar porque o mundo não vai esperar. A gente, eles vão passar por cima como estão passando por cima do Brasil agora. Estão passando, voando por cima da gente aí, nós não estamos prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Eles têm todo o interesse no mundo do futebol com a gente aqui, porque eles vêm aqui como barato. Sim. Então, as leis têm que ter uma proteção, aí vai direito do menor adolescente, aí vai ter estatuto menor, uma série de coisas que vai complicar aí. Mas por que nós temos que ter essa abertura para o mercado competitivo, onde eu não tenho condições, pela economia do país que eu sou, eu não tenho condições econômicas de competir com o mercado internacional? Por que eu abri o meu mercadoria para o mercado internacional, vir aqui e pegar todo mundo? E hoje nós não temos jogadores, temos 3 jogadores jogando na seleção brasileira que jogam no país hoje. Nós não temos mais formação de base, não tem mais ninguém nas categorias de base com condições de poder ir para a seleção principal. Essa geração que está aí vai acabar e não vai ter mais outra geração. Por quê? Porque nós vendemos nossa matéria-prima para fora do Brasil. Onde é que nós vamos criar uma proteção dessa matéria-prima para que não seja mais vendida e nós possamos ser competitivos no mercado internacional e não vulnerável como nós estamos hoje no mercado internacional. Nós somos extremamente vulneráveis. Qualquer 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, você vê lá fora. O jogador que foi vendido aqui agora por 7 milhões de euros, o Fred, foi vendido agora por 80 milhões de euros para o Manchester United. Por que os valores deles lá são significativos com a nossa matéria-prima, que nós botamos para lá de graça? Então, essa coisa de nós oferecermos, temos que nós atualizarmos, com compliance internacional, tem que vir para cá, modernizar, mas nós temos que saber o seguinte: o futebol, no futebol, tem que chegar o futebol nos clubes, o compliance das empresas, nos clubes, mas eu estou falando de matéria-prima, que é a essência do futebol brasileiro. Ela está totalmente desprotegida, vai todo mundo embora, nós não temos mais qualidade aqui. E isso está afetando o quê? A economia do Brasil. Você acha que não afeta a economia do Brasil? Futebol brasileiro ruim, a economia vai andar ruim. Você vai ver que o Maracanã vai estar vazio. Você vai ver que os parceiros antigamente pagavam 40 milhões, estão pagando hoje 5 milhões de patrocínio, pagavam 40 milhões. Tá certo? A televisão vai enxugar, porque se você não tem qualidade no jogo de futebol, você vai continuar pagando o que você paga por uma qualidade ruim.
Então tudo isso está dentro de uma série de circunstâncias que está chegando, tá bom, o compliance está chegando, estão achatando as empresas, nós estamos preparados, realmente, quando eu comecei falando assim, nós somos um país jovem, uma ditadura. Nós viemos de uma ditadura, somos um jovem democrático. Então, nós somos um país aí que nós temos que entender tudo isso que está acontecendo para nos ajustarmos a essas coisas. Nós não podemos esquecer que o Brasil é um país jovem, embrionário em relação aos outros mercados. Então, isso tudo é um estudo. Mas chegou aqui, tudo bem. A Lava Jato foi necessário para o Brasil, não foi necessário para o Brasil? Mas quebrou muita gente. Necessário como? Era preciso ser feito da forma como foi feito? Não tinha que preparar? Não tinha que... uma Odebrecht que empregou... Tá tudo bem, tem que ir preso, tem que ser corrupto, tem que ser preso. Mas será que não quebrou muita gente? Não afetou muita gente dentro do mercado? Tantas outras coisas que acontecem, será que tinha que ser feito da forma como foi colocado? Então, é isso que o Brasil tem que discutir. Eu não vou viver. Para nós crescermos como país, as pessoas identificar o que é certo e o que é errado. O judiciário entender onde é o limite dele e o político entender o que ele tem que ser feito. Isso é uma discussão extremamente inteligente, importante para o país. Nós brigamos lá atrás de uma outra maneira. Hoje tem uma maneira de brigar diferente, com a inteligência, com a capacidade de cada um. Então, eu vejo ainda, nessa parte do futebol, a minha preocupação é o seguinte, eu quero, tá certo, contribuir mais alguma coisa no futebol. Eu só vou ficar feliz no futebol, eu posso parar com 66 anos, mas os 5 anos não dá para carregar legal. É que eu faça, que eu entenda que tenha que ter uma mexida forte na estrutura profissional e na outra na proteção da nossa matéria-prima. Não podemos esquecer que o jogador de futebol é uma matéria-prima que vale dinheiro. Professor, só para entender, o senhor falou bem da Lava Jato. O senhor vê que de quem foi, não vou dizer de quem foi o principal responsável, mas a competência relacional da Lava Jato num todo. Posso afirmar que foi o juiz Sérgio Moro. Ele foi para lá, ele desenvolveu, ele fez isso tudo e ele trouxe para cá. Tanto que essas questões da delação premiada, tudo foram trazidas por quem? Por um juiz de direito. Eu digo a competência relacional. Isso é uma discussão muito mais complexa. Não, sim, uns concordam, outros concordam. Não, sim, mas a competência relacional está aí, já está funcionando. Eu digo no seu negócio, qualquer situação que for gerada, tem que haver alguém envolvido. Eu estou dentro da OAB do Rio de Janeiro, tá certo? Então é complicado. Mas pode falar, aqui é uma casa do povo, da democracia. Aqui é uma casa da democracia. Dentro da OAB do Rio de Janeiro, tá certo? Claro que eu entendo tudo que está acontecendo, tá? Mas muita gente discute se realmente essa delação premiada é uma coisa, porque tem muitos advogados hoje que estão tentando entrar no Supremo reivindicando o direito de advogar, porque eles não estão mais com o direito de advogar. O juiz Sérgio Moro criou tanta jurisprudência que perdeu o direito do advogado advogar. Que ele ia para lá para advogar, só estou falando uma bobagem, que para lá para advogar, e perdeu o direito de ir lá e brigar pelo seu cliente. Agora o juiz criou lá, essa que tem que ser seguida. Entendeu? Então é uma discussão mais ampla. Eu compartilho da colocação dos dois. Só respondendo bem objetivamente, essas normas a que eu me referi são de 2014 para cá. Então, essas questões anteriores a 2014, elas ocorreram em função de uma técnica utilizada pela Receita Federal do Brasil, que aprendeu com o americano, que é a técnica do siga o dinheiro. A partir daí que caíram algumas questões que envolveram a CBF. Então, a isso se somam essas questões que nós colocamos agora, ou seja, aquilo lá atrás era um embrião, e hoje o neném já está formado. Eu sou só um estudante de administração pública e procuro um lugar no mercado esportivo. Queria fazer 2 colocações para o doutor Vanderlei e para o presidente da casa. O que você falou de perder talentos, a gente vê não só no futebol, como em todos os esportes, até no esporte eletrônico. A gente tem jogadores de FIFA e outros esportes hoje em dia que representam clubes europeus, porque os clubes brasileiros não têm ainda essa área de esporte e não captam esse talento também para poder explorar comercialmente, financeiramente e também no ponto de vista esportivo. Mas eu queria o comentário de vocês, no seu ponto de vista parte técnica e parte jurídica, dessa mudança estatutária de São Paulo, que fez uma mudança estatutária tentando formalizar a questão de um presidente remunerado, mudar essa política, se isso é uma maquiagem ou de fato teve alguma mudança de fato ali da jurisprudência no cenário brasileiro. Assim, mas é uma coisa muito deles lá, né? Muito do clube, própria do clube, né? Eu acho que é importante, todo mundo vai ter que dar uma mexida nisso aí. Eu falei agora, se eu for brigar pelo Flamengo para me candidatar ao Flamengo, se eu me candidatar se passar a ser profissional. Porque eu não vou ficar lá de 8 horas da manhã até 8 da noite para poder me colocar como o gestor amador. Não, eu quero ser profissional. Eu acho fundamental que se torne profissional.
Eu acho que o doutor podia dizer mais como é que está essa mudança, é meio complicado. Parece que tem alguma coisa começando a cair por aí, a andar por aí, né? Bom, sob o ponto de vista jurídico, o que acontece? Essas convenções estatutárias, e aí eu me lembro bem aqui das palavras do professor Vanderlei, é inadmissível que se faça uma alteração que implique consequências jurídicas sem ouvir as partes interessadas, para começar. Então eu compartilho integralmente. Agora, sob o ponto de vista jurídico, aquelas convenções que sejam tipificadas pelo clube, que de uma maneira geral não venham a conflitar com a Constituição, elas são perfeitamente cabíveis. Então, não há nenhuma consequência prática imediata. Sob o ponto de vista da jurisprudência, ainda é cedo para dizermos alguma coisa acerca de jurisprudência, porque ainda não chegou nos tribunais. Né? A jurisprudência é a consolidação daquilo que o tribunal entende sobre aquela matéria. Então, a partir do momento que começarem juridicamente a se questionar isso e levar ao tribunal, aí entra o que a gente chama aqui de ativismo judicial. Aí pode ser uma participação boa do judiciário ou não, né? Mas acredito que nesse aspecto exclusivo o judiciário vai se manter num aspecto puramente jurídico, muito embora isso hoje seja difícil de afirmar. Queria passar para o senhor, doutor Cláudio, para o Vanderlei, o seguinte: falta hoje, com toda certeza, credibilidade aos dirigentes de futebol no Brasil, haja vista todo o escândalo que aconteceu na CBF e, além dela, na FIFA. E eu entendo também que uma certificação, como se busca fazer, porque para mim uma certificação é faça aquilo, escreva aquilo que você quer fazer e faça aquilo que você escreveu. Isso é o fundamento de uma certificação. E para buscar essa credibilidade, nós teríamos que fazer um trabalho muito vigoroso para que o compliance pudesse entrar nas federações, na confederação, nas federações e no clube. E eu entendo que falta ainda um envolvimento dos profissionais de renome. O Vanderlei Luxemburgo é um profissional de renome internacional envolvido nesse processo. Agora eu pergunto aos senhores e os outros. Eu acho um processo embrionário que aconteceu no Brasil, foi com o Clube dos 13, né, que bem ou mal se formatou uma associação para buscar alguma coisa. Posteriormente nós tivemos aquela passagem do Bom Senso Futebol Clube, que infelizmente não resultou em nada, né? Recentemente a CBF apresentou publicamente um trabalho que faria de limpeza, de transparência, que até hoje ninguém sabe o que está acontecendo lá. Tem gente importante, personalidades, Zé Roberto Reis, tinha o Carlos Alberto, o falecido, lateral, e não vejo nenhum movimento de nenhum profissional de renome querendo trazer isso à tona. Os dirigentes se omite. Aí eu pergunto, não é uma hora de fazer um grande movimento para que esses profissionais, como o professor Vanderlei Luxemburgo, como o Melo, como alguns outros, eu nunca vi o Filipão falar absolutamente nada sobre transparência. Né? Isso que eu gostaria de saber, por que não se envolve? É porque eu sou cri-cri. Alexandre, porque a gente quer criar alguma coisa, nem todo mundo tem um envolvimento. Eu desde a época da faculdade, eu sempre procurei me envolver com essas questões importantes, envolvendo o Brasil, envolvendo o futebol. Sempre estive à frente das coisas do futebol, sempre atuando e botando a cara para apanhar. Mas a minha característica, nem todos têm a mesma característica, tem pessoas que são diferentes, né? Mas eu acho que já aconteceu muita coisa boa. Olha, eu estou no futebol, tenho 66, estou no futebol desde 1900 antigamente, 52 anos de futebol, desde 14 anos. É muito tempo dentro do futebol, né? É toda uma vida dentro do futebol. De jogador de futebol, técnico e me formei. Eu acho que já estamos bem. O Brasil também já melhorou muito. Acho que com essa Lava Jato agora, foi um momento nobre do futebol brasileiro, para o Brasil, desculpe, essa discussão toda que está acontecendo agora, que até então ninguém discutia nada, simplesmente ficava tudo, vamos botar debaixo do tapete, botar debaixo do tapete, botar debaixo do tapete, de repente vem à tona. E agora? Agora temos que discutir quem vai preso, quem não vai preso, como é que vai ser preso. Está certo o judiciário, está certo o político, vamos para a discussão, vamos para o Congresso, vamos para isso, aí tudo é democracia, tá certo? Tem que ser continuado desta forma, acho interessante, e acho que o futebol também vive isso. Nós tivemos muitas coisas ruins, melhorou bastante, mas tem muita coisa para acontecer. Então essas coisas todas que o mundo conhece como moderno, nós não conhecemos.
Né? O compliance, você vai falar dos outros países mais avançados, eles já estão, porque eles sabem o prejuízo que vai ter, a importância que tem com as suas empresas, mas nós não, aqui nós não estamos preocupados com isso. Nós vamos falar de Receita Federal, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém se preocupava em botar dinheiro no banco, bota 1 milhão no banco ali, bota 100 mil no banco, manda depositar isso, manda depositar aqui, para a Receita criou normas, e aí começou a estar com o dinheiro lá, por que você tem, por que você tem, que não tem. Então isso tudo é um processo crescente num país como o nosso, que vai encontrar o seu rumo ainda, eu acho que eu não vou ver, eu já estou com 66 anos, o mais jovem aqui pode ver, mas, né, doutor, a gente já está mais para lá de que para cá, né? Será que a gente vai ver? Vanderlei, o que eu ouvi da sua fala aí, que eu acho muito importante tocar nessa ferida e relevar isso mais uma vez, é o seguinte. Eu entendo que você, na sua área, é um notável, é uma pessoa que fez muito, contribuiu muito para o futebol brasileiro na área técnica. E muitas vezes não há um reconhecimento disso. Até quando vai se fazer a mudança de legislação em certas coisas, uma pessoa igual você é deixada à margem, não é ouvida. E eu estou sentindo isso também, porque a gente está para mudar o CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E assim, foi formada uma comissão, ele foi mudado em 2006, 2009 e agora vai se mudar de novo. E aí eu pergunto assim, Vanderlei Luxemburgo foi consultado? Não foi. Foi pedido assim, vamos fazer uma audiência pública para ouvir aqui treinadores, jogadores, pessoas do meio. Eu lidero um grupo de advogados, você já me viu atuando lá no STJD, a gente já teve oportunidade. Brilhantemente. Obrigado. A gente já teve oportunidade. Eu lidero um grupo daqui no Rio de Janeiro de 30 advogados. E eu não estou na comissão. E esses advogados me elegeram extraoficialmente para que eu represente esses advogados que atuam, porque na comissão não tem ninguém que atua. Então, assim como tem essas mudanças que estão sendo feitas, não houve uma pessoa notável como você na área esportiva, que poderia contribuir também até para a mudança do CBJD, você já participou de julgamento, você sabe qual a atuação e qual a implicação que tem para um treinador de futebol. Por que não ouviu o Vanderlei Luxemburgo, que é um notável? Então, essas coisas que ainda eu acho que aqui no Brasil precisam mudar. Então, eu acho que é muito importante quando você tocou nisso, eu acho muito importante isso, que as pessoas que tenham com o que contribuir, possam contribuir quando existe uma mudança a ser encaminhada. Foi bom você colocar isso, porque quando teve a mudança no novo Código Disciplinar, você lembra que andava pelo Brasil todinho aí, era do Paraná, era o Paulo Schmidt, né? Paulo Schmidt, mais o outro lá. E aí eu fiquei chateado, porque ninguém era convidado da parte de dentro do campo de futebol para poder debater com eles a importância, como nós sentimos, né? Que era o vídeo, eles estavam usando o vídeo assim como se fosse uma coisa... banalizar o vídeo. Não, e o vídeo teria que ser uma coisa muito importante daquilo que o árbitro não perdeu direito, daquilo que o árbitro não conseguiu enxergar, que realmente fosse alguma coisa que fosse dentro da parte disciplinar, não um videozinho banal, o cara empurrou o outro, o cara fez não sei o quê, não, uma porrada no queixo do cara, uma cotovelada, alguma coisa importante que o árbitro não viu, mas que a câmera vai mostrar, então você vai levar julgamento. Aí eu falei, não, peraí, isso aqui tem que ser isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu participei, mas eu me convidei aí, para estar presente, ninguém me convidou para estar lá. Eu acho importante, nós que somos da parte técnica, eu discuti com o presidente era o Sveiter, era do tribunal, ele era do Supremo, né? O Luiz Sveiter. Era o pai lá do Sérgio, o pai do que aconteceu naquilo lá, nós estávamos no jogo, Belo estava lá, Santos, Atlético e Cruzeiro, tá certo? O Edu Dracena foi disputar uma bola com aquele menino Alexandre, o menino que morreu lá, o ponta direita, jogou no Palmeiras lá, aquele ponta direita lá, um rápido, Alex, sei lá o que é. Aí eu discuti feio com ele, mais ou menos uma meia hora, e eu usei, depois eu vou falar o termo que eu usei para ele, com ele. Eu falei, ele puniu meu jogador em 2 meses, 60 dias, e eu fui uma discussão com ele. Por quê? Porque o árbitro estava presente e deu cartão amarelo, nem deu cartão amarelo. O Edu Dracena, que o esporte é de contato, ele saiu de uma posição, o zagueiro subiu e foi pegar a bola no outro espaço. E subiu porque o zagueiro não consegue subir, ele sobe com o braço aberto para cabecear a bola. O jogador Alex saiu daqui de parado, subiu. Ele encontrou com o Edu.
e bateu a cabeça no cotovelo do Edu e rasgou, não, o queixo, e quebrou tudinho. Aí o Smith, por causa daquela cena que não sei o que, deu 60 dias. Eu falei, doutor, você está equivocado. O árbitro estava no lance e não deu cartão amarelo. Eu joguei futebol. Se você pegar aquele movimento ali, você vai ver que quem se machucou foi o jogador do Atlético e não o Edu que machucou o jogador. Não, mas o senhor me prove que ele tem alguma coisa. E ele não conseguiu me provar. Sabe o que eu falei, doutor? Sabe por quê? O senhor está de terno e gravata, o senhor fica no seu escritório aí, no ar-condicionado, mas o senhor não vai dentro do campo para entender o que é uma porrada intencional e o que não é uma porrada intencional. Tem que ter um profissional que vai poder identificar se aquilo vai ser ou não vai ser profissional. Por isso que a presença da pessoa que viveu aquilo ali ela é fundamental. E aí na discussão depois ele foi, chamou os advogados, foi lá, realmente ele viu que tinha razão, que não tinha nada. A declaração do jogador do Atlético dizendo que não houve a intenção do Edu Dracena de quebrar o jogador, mas foi um processo doído demais. Então essa parte nossa, da pessoa envolvida, que tem conhecimento, é fundamental. Quanto ao doutor Sestário, quando saiu a lista com os nomes de quem iria compor a reforma do CBJD, e quando não vi seu nome no rol ali, imediatamente entrei em contato com o doutor Sestário e falei, é inadmissível você não estar participando, né, dessa reforma, porque todas as audiências do STJD, o doutor Sestário lá, metade da pauta todo dia dele, né, um advogado que atua aí para clubes, federações, a CBF, e estou tendo o prazer de aprender, né, Thiago? Eu e o doutor Sestário, nós estamos também trabalhando com o doutor Sestário, então, assim, é um ícone, é um jurista muito importante e realiza grandes questões no esporte. Então, assim, ele está se sentindo igual o professor Vanderlei, né? Tá aí tanta coisa sendo reformada, alterações, por que não chama o profissional que pode falar, né? Eu vou passar agora para o doutor Cláudio, porque a Valesca e a dona Jo já me passaram mensagem aqui que o professor tem um voo, pois eu vou agradecer isso. E o doutor Cláudio tem umas palavras aqui, vamos ver se tem uma promessa aqui para o Vanderlei. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a doutora Armineide, nossa querida amiga, agradecer ao professor Luxemburgo. E eu queria dizer, professor, que as suas palavras aqui não foram em vão, não. A gente vai abraçar essa causa, nós vamos fazer um grupo de trabalho em relação ao seu pleito. E vamos encabeçar também um projeto que, não só pela OAB, mas também pelo IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, uma participação mais efetiva em relação a profissionais que estejam relacionados à área. Isso aqui não é uma retórica pro forma, porque estamos aqui em público, não. Tudo que a gente promete aqui, a gente busca a concretização. Nós só não podemos garantir que teremos sucesso, porque senão estaria sendo leviano. Mas que o grupo de trabalho vai ser instalado e que a gente vai buscar a tutela desses interesses. E desde já lhe convido, naquilo que for possível, a sua efetiva participação, assim como os demais colegas que sejam da área, está sendo feito. Tá? Eu vou passar então a palavra à doutora Armineide, que organizou com tanto carinho, juntamente com outras pessoas. Então, ratifico todas as homenagens que ela fez, nominalmente a todos, e passo a ela então para fazer as honras aqui da casa, agradecendo mais uma vez, e sintam-se à vontade sempre que quiser, essa casa aqui é de vocês. A OAB existe principalmente para defender os interesses da classe, isso é indiscutível, mas o papel histórico que a Ordem teve é de defender também os interesses da sociedade, e nada mais justo que defender, através de projetos de lei, interesses de tantos profissionais que estão envolvidos aí nessas questões, tá? Muito obrigado. Agradecer a vocês aí pela paciência né? Alguns já viram, que o pessoal já vejo aí, está sempre me acompanhando, o que eu estou falando está me acompanhando. Agradecer aí a paciência de me ouvir e doutor, muito obrigado pelas palavras. Conte comigo que você precisar de só mandar a Mineide, minha filha, o Luxa, preciso do Luxa aqui, pode chamar de Luxa mesmo, vamos debater alguma coisa aí, estarei à disposição.
para debater. Eu acho que nós, cada um na nossa profissão, tem que contribuir de alguma certa forma, de certa maneira, deixar alguma coisa. Eu acho importante nós não ficarmos acomodados. O Vanderlei ganha bem, o Vanderlei está isso, aquilo. E esse é um erro da minha profissão. Acho que os técnicos brasileiros viraram só técnicos de futebol. Eles não têm outro pensamento. Eu sempre falava do técnico ser o head coach, ser o cara que vai fazer a gestão do futebol, juntamente com a parte administrativa. Os técnicos brasileiros, eu só sou técnico de campo, e acabando dando espaço para outros profissionais que chegaram ao futebol e não contribuíram absolutamente nada. Hoje tem uma pessoa chamada, respeito, chama diretor executivo profissional. Ele entrou onde o técnico deveria estar. Se bem diretor executivo profissional entrou no futebol para dar o equilíbrio necessário aos técnicos para poderem fazer seus trabalhos e ser um interlocutor entre a comissão técnica e a gestão amadora. Então seria dali para baixo, para dar solidez no trabalho. Acontece que eu não vejo nenhum diretor executivo sendo mandado embora, todos os técnicos que foram contratados pelos diretores executivos são todos mandados embora. Então para que eles estão fazendo no futebol? Não precisava dele, deixava supervisor e junto com a gestão do técnico, que seria o head coach, o cara responsável pela comissão técnica. Isso não foi um avanço que eu tentei trazer, mas não consegui. Mas eu vou continuar lutando para a gente poder conquistar esse espaço aqui. Eu ainda vou me aposentar mais uns 4, 5 anos, então mais uns 4, 5 anos eu vou ficar enchendo a paciência dos outros aí a poder implantar alguma coisa. Muito obrigado, estou muito satisfeito de poder participar. Sempre que precisar de mim, eu estou à disposição para falar umas bobagens para vocês aí. Vamos agora entregar nas mãos do professor Vanderlei Luxemburgo um certificado